voltando. O pessoal de casa agora está me vendo. Né? Amélia Rodrigues, né? Batizada Amélia Augusto Sacramento Rodrigues, nasceu no interior da Bahia, não tão distante assim de Salvador. Na verdade, mais próximo de Feira de Santana, né? Ela nasceu na fazenda Campos, na freguesia de Oliveira de Campinas, que pertencia, na época, ao município de Santo Amaro da Purificação, em 1861. E ela vai desencarnar 65 anos depois, em Salvador, no dia 22 de agosto de 1926. Não foi espírita na sua encarnação, nessa sua última encarnação. Né? Mas a gente vai ver que ela foi uma pessoa devotada ao bem, à cultura, ao conhecimento, à educação e ao bem. Né? Ela, desde muito nova, desde muito jovem, né, já demonstrava a sua condição espiritual elevada. Né? Desde muito pequena, ela praticava, ela é conhecida por ser uma criança dócil, por fazer atos por ser uma criança boa, por ser uma criança amorosa, né? E ela também demonstrava dotes intelectuais, dotes de conhecimento acima da média. Aos 12 anos de idade, ela já escrevia poesias, mas não eram poesias simples, eram poesias que se destacavam pela beleza, né? Desde muito criança também, desde muito cedo, né, dizem os seus biógrafos, né, que ela demonstrava assim uma predisposição, e eles falam o termo inata, para o magistério. Inata, porque eles são espíritas, né? E para a gente que é espírita, a gente sabe que não é inato, né? Nasceu em algum momento, em alguma existência, em alguma encarnação, esse espírito, na última existência a gente conheceu como Amélia Rodrigues, desenvolveu, né, essa faculdade, esse dom de ensinar, de ser uma educadora. Foi uma grande trabalhadora, né, uma grande educadora. Ela foi educada por um primo distante da família e padre. Ela sempre esteve ligada, sempre esteve sobre a tutela enquanto na sua infância, na sua juventude, e mesmo depois da sua vida, ela sempre teve uma vinculação muito forte com a Igreja Católica, com a religião. Então, ela foi educada por um primo distante da família, que era padre, o cônego Alexandrino Prado. E depois, os estudos superiores, os estudos mais avançados, ela teve aula com dois professores renomados na Bahia, na época, né, no século XIX. Antônio de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues Martins de Almeida. Aqui vai um parênteses. Não era comum, né, naquela época do século XIX, que as moças tivessem esse tipo de educação. Que as famílias se preocupassem em dar às suas filhas esse tipo de instrução. Amélia Rodrigues teve pais que tiveram essa preocupação. As mulheres não se preocupavam, as famílias não se preocupavam em instruir, se preocupavam em ensinar prendas domésticas, cuidar da casa para casar e pronto. Era isso. Ela não. Talvez porque desde muito cedo ela já demonstrasse o seu pendor intelectual, né? Ela vai se desenvolver, desabrochar intelectualmente, né?
ela aprende latim fluentemente, francês, alemão, e foram encontrados nos seus trabalhos textos de sua autoria escritos em espanhol. Então, ela escrevia em vários idiomas, produziu em vários idiomas, né? Falava, era tradutora também, né? Leu todos os clássicos da época, né? E recebeu iniciação em ciências e matemática, que também não era comum para as mulheres no século XIX. Não era comum que as mulheres estudassem matemática e ciências. E todas essas características, elas resultaram numa formação eclética. Ela não era especializada numa coisa, mas ela sabia de tudo. Ela tinha uma visão geral de tudo. Ela tinha um conhecimento abrangente de várias coisas. Se a gente fizer um paralelo aqui, Allan Kardec, codificador, a gente vai ver que ele também era pedagogo, mas sabia matemática, sabia de astronomia, sabia de fisiologia, falava vários idiomas, né? Então, também era uma pessoa que era polímata, né? Tinha várias habilidades, né? O que foge ao comum das pessoas, né? E essa formação eclética dela fez com que ela tivesse uma erudição, né? Ela fosse erudita, acima da média, né? Acima do comum das pessoas. Ela recebeu incentivo de pessoas de renome da sociedade da época, né? E para que se dedicasse ao jornalismo e à literatura. E ela, então, muito jovem, em torno dos 17, 18 anos, ela começa a atividade de literatura, de literata e de jornalista. Gente, 17 anos, 18 anos, é adolescente, né? Adolescente ainda não é um adulto. E ela cresce vertiginosamente em ambas as áreas. Ela começa a escrever já publicações, começa a escrever poesias, já escrevia, né, em casa, desde criança, mas ela começa a escrever e publicar em diversos periódicos da região de Santo Amaro e da capital de Salvador. Aqui nós temos um busto, tá? Dela, numa cidade na Bahia, que se chama Amélia Rodrigues. Então, a cidade foi batizada em homenagem a ela. E a cidade, na verdade, é a localidade onde ela nasceu. Ela não nasceu na sede do município de Santo Amaro, que é a Purificação. Ela nasceu numa fazenda, num povoado, né? Então, hoje, esse povoado cresceu e é um município que chama-se o município de Amélia Rodrigues. É só para vocês saberem dessa curiosidade. Ela foi, quando encarnada, né, notável poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga, legítima expoente das letras da Bahia. E ela dizia que o jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. O que dizia, então? O que está por trás dessa ideia? Né? Que educar não é instruir simplesmente. Né? Educar passa pelo coração, passa pela formação moral. Educar é formar homens de bem. Onde a gente vê isso também, gente? Kardec fala isso. Kardec, quando fala de educação, ele não fala de instrução, ele fala de educação moral.
é formar homens de bem, formar pessoas de bem. Ela não era espírita. Provavelmente ela não leu Kardec. Mas a ideia dela casa o que Kardec fala. Não sei, né? A espiritualidade ela vai colocando as pessoas no mundo, na mesma época, no mesmo século, com ideias semelhantes. E a gente, às vezes, pensa que é por acaso, mas a gente é espírita, a gente sabe que o acaso não existe. Está tudo sob a batuta de Jesus. Então, aos 17 anos, 1878, ela vai ingressar pela primeira vez, ela vai ingressar, né, na verdade, pela primeira vez, né, numa escola formal. Ela não frequentou, até os 17 anos, uma escola formal. A educação dela foi dada no primo distante, que era padre, depois, por aqueles 2 professores renomados, que eram professores particulares, contratados pela família pagada. Ela tinha aula com eles, ela frequentava a casa deles, onde eles ensinavam, mas não era uma escola propriamente dita, ela era uma discípula deles. Ela vai se matricular numa escola formal só aos 17 anos, com toda a cultura que ela já tinha. E para quê? Porque ela queria ser professora, né? Então, ela vai se matricular numa escola formal para se preparar para o magistério, né? Para poder ser professora. Então, ela se matricula lá numa escola particular, em Santo Amaro, aos 17 anos, para se preparar para o magistério, para ser professora. No ano seguinte, aos 18 anos, ela aparece em cena publicando já vários poemas, né, em vários periódicos da capital, Salvador, e da região. E, aos 19 anos de idade, ela concorre a uma vaga de professor no concurso público da Prefeitura de Santo Amaro. E aí tudo bem, né? Concurso público todo mundo presta. Mas ela obteve, ela era muito jovem, os professores normalmente eram pessoas mais velhas. Ela obteve o primeiro lugar nesse concurso. Mas ela obteve esse primeiro lugar com tanto destaque, o brilhantismo das respostas que ela deu para a banca foi tão grande que isso foi notícia nos jornais da capital, nos jornais de Salvador. O brilhantismo dessa jovem, ela era muito jovem, das respostas que ela deu para a banca examinadora. Então, ela chamava a atenção, né? Ela vai publicar aos 22 anos de idade seu primeiro livro, né? Escreve diversas peças teatrais, né? No total 34, entre monólogos, diálogos, dramas, comédias. Escreve a primeira peça dela chamada Fausta, né? Aos 25 anos de idade. E é uma peça que é um drama, né? E a repercussão foi tão grande que ela foi ovacionada pelo público, né? E foi levada até sua casa por diversos espectadores, acompanhada pela banda municipal. Pessoal empolgado, tocado pela peça. E essa peça é uma peça, olha só, gente, aos 25 anos de idade, isso bem antes da abolição da escravatura. Ela é uma peça em que os personagens principais, Fausto e Lúcio, né? Lúcio é um escravo negro que foi criado junto com o pai de Fausto. O pai de Fausto falece. E quem cria Fausta e quem educa Fausta é um negro. E como era visto o negro na sociedade nessa época? Como um bruto, uma pessoa que não tinha capacidade. E ele cria Fausta como dando toda a instrução, toda a cultura. É uma peça que vai contra todos os preconceitos da sociedade da época. Ela era abolicionista, né? Abertamente abolicionista. Ela se dedica, na maioria das suas peças, à educação moral de jovens e crianças, né? Publica, a maioria de suas obras também dedicada à educação moral de jovens, atua muito dentro da Igreja Católica, tá?
ela se aposenta, mas depois de aposentada, ela continua trabalhando como toda professora, né? E funda o Instituto Maria Auxiliadora. Ela vai atuar fortemente para trazer para a Bahia os salesianos. E por que ela quer trazer os salesianos para a Bahia? Porque ela se encanta com a filosofia de Dom Bosco, do educador Dom Bosco. Então, ela trabalha fortemente para isso e consegue, né? Ela vai dirigir a Casa dos Expostos, né? Que era onde eram deixadas as crianças órfãs, abandonadas, né? A Casa dos Expostos, que era dirigida pela Santa Casa de Misericórdia de Salvador, né? As irmãs de caridade foram afastadas, e ela é chamada para dirigir essa obra de caridade que estava passando por uma séria crise, e ela enfrenta as maiores dificuldades, grandes dissabores, mas consegue equilibrar a entidade e retirá-la da crise. Ou seja, além de tudo, era uma administradora. Ela... Opa, passei sem querer. Ela defendia ainda, gente, a emancipação da mulher, nos seus textos jornalísticos, né? Mas ela defendia a emancipação da mulher de uma maneira consciente, né? Ela defendia a emancipação da mulher através da educação, da instrução moral, cristã, humanista, né? Defendia o direito ao voto feminino, mas sempre de maneira pacífica, sem se indispor com a sociedade, sem se indispor com a igreja e sem buscar qualquer tipo de choque, né? Sem buscar chocar as pessoas ou causar escândalo, né? Ela vai desencarnar, né? Então, em Salvador, com 65 anos de idade, pobre, como sempre viveu. Ela vai colaborar muito com a editora Vozes, de Rio de Janeiro, de Niterói, e ela, inclusive, vai escrever em vida Flores da Bíblia. É um livro que tem ensinamentos, os principais ensinamentos da Bíblia, em forma de poemas para crianças. Tá? Então, ela se dedicava muito à educação infantil, juvenil, e ao ensino do Evangelho, né? Ao ensino da mensagem de Jesus. Isso desde quando ela era encarnada, sempre ligada à religião católica. Muita gente fora do meio espírita, né? E até mesmo dentro, né, da doutrina espírita, não conhece a Dona Amélia Rodrigues. Né? Conhece outros espíritos, outros autores espirituais, mas Dona Amélia não é tão conhecida assim. Isso é uma lástima, isso é triste, porque a Dona Amélia Rodrigues traz para a gente verdadeiros tesouros em matéria de ensinamentos evangélicos, em matéria de compreensão da mensagem do Cristo. Ela, além da escritora polígrafa, né, que é um escritor que escreve vários gêneros, escreve sobre várias coisas, sobre vários assuntos, em vários estilos, além de poetisa, teatróloga, jornalista, educadora, abolicionista, tudo que ela foi, ela era multifacetada. Né? No mundo espiritual, ela vai se tornar uma das maiores historiadoras da vida de Jesus. Né? Ela não tem um reconhecimento, talvez, não recebeu aqui na Terra, os encarnados, quando vivida, o reconhecimento que talvez ela fosse merecedora. Mas depois de desencarnada, ela vem conquistando pelo trabalho dela. Né? Não ela queira isso, gente, mas é pela excelência do trabalho dela. Então, a cada leitura, né, a cada estudo da obra dela, a gente vai notar que ela nos transporta com grande beleza para a época de Jesus. Né? Ela nos transporta de maneira poética, literária. Ela já era
uma poetisa, ela já era uma literata quando encarnada, né? E ela vai nos transportar dessa maneira para a época de Jesus. Vai nos mostrar o mestre Galileu, né? Vai fazer com que nós sintamos, né, o clima, com que nós sintamos a grandeza da mensagem de Jesus Cristo. Né? Aqui, né, eu vou ler para vocês. Desencarnada, ela encontrou na espiritualidade maior expansão para seu espírito sequioso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios mais nobres, aprofundando-se na mensagem de Jesus. Amélia Rodrigues desencarna e continua a estudar o Evangelho, a estudar Jesus, a buscar os ensinos de Jesus na espiritualidade. Ela já gostava de fazer isso aqui. No plano espiritual, seu espírito se expande e ela tem acesso a coisas que ela não tinha, a informações que ela não tinha aqui na Terra. Ela vai se unir no plano espiritual, né, a falange de trabalhadores espirituais que trabalham nas hostes do Espiritismo, do Consolador Prometido. E ela vai ficar ali coordenada, ela está nas hostes ali coordenadas por Dona Joana de Ângeles. E tem como missão contribuir para a instalação definitiva do reinado de amor na Terra, por meio da vivência dos ensinamentos e exemplos de Jesus. Pela psicografia de Divaldo Franco, ela vem trazendo páginas de beleza intraduzível, abordando os mais variados assuntos sobre o Evangelho. Tema predileto, extraindo lições edificantes para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, consolando e instruindo seus leitores. Melhorou? Uma coisa interessante, né, é que como surge, né, essa série histórica, como surgem os livros da série histórica de Dona Amélia Rodrigues. Divaldo Pereira Franco fazia diversas palestras sobre temas evangélicos. E ele narra, fala, que em várias dessas palestras ele via as cenas da época de Jesus. Ele era como se fosse uma tela de cinema. E apesar das limitações dele, né, que ele tinha à época, ele conseguia falar, ele conseguia descrever com fidelidade todas aquelas cenas, tudo que se passava. Claro, gente, não era ele, né? Eram os espíritos, mas ele via. Outras vezes, ele se sentia como que fora do corpo, né? Como que espectador da própria palestra dele. Né? E também, ao mesmo tempo que ele ouvia o que ele falava, ele estava falando, ele estava do lado, ele estava dentro da cena, presenciando, como se fosse uma testemunha. Essas palestras evangélicas, tocadas de emoção, que Divaldo proferia, elas eram inspiradas por alguns espíritos desses trabalhadores, né, coordenados por Joana de Ângeles, entre eles Dona Amélia Rodrigues. Outro que é citado é Viana de Carvalho. Então, algumas dessas palestras eram a própria Dona Amélia que inspirava Divaldo, outros era Viana de Carvalho. E Dona Amélia aparece em meados da década de 60, século passado, e diz para ele que ela vai reunir essas histórias, né, do Evangelho que ele já tinha dado sob forma de palestras. E esse é o início da série evangélica, início com o livro Primícias do Rei. Né? As suas narrativas, né, da vida de Jesus, então,
elas incluem recordações reais, auridas, né, obtidas nas bibliotecas do mundo espiritual, escritas por apóstolos e contemporâneos de Jesus. Então, ela tem acesso aos originais dos evangelhos, sem adulteração, sem modificação. As narrativas dela ainda contêm interpretações de fatos e ensinamentos sobre o Mestre Jesus, aprendidas pela autora com seus companheiros na vida espiritual, ali seus companheiros ali da espiritualidade superior. Ela traz para a gente muitas informações reveladoras, né? E a gente vai ver que em várias obras dela, né, ela traz ali para a gente, antes de iniciar as obras, considerações históricas, considerações a respeito da sociedade, né? Então, a gente vai ver lá, em Primícias do Reino, tem lá respículos históricos, tem o pós-fácil depois, a autenticidade histórica do Evangelho vai estar lá em A Flores do Caminho, e assim por diante. Em várias obras, ela faz essa ambientação, né? E esse link, né? do leitor com o ambiente histórico, social e todo o contexto, para que nós possamos apreender o Evangelho, né? Para que nós possamos entender aquela sociedade em que Jesus deu os seus ensinamentos, o real significado de várias coisas, né? Nessa série evangélica, né, os relatos de Dona Amélia, eles vão atingir patamares de excelência e de sabedoria, assim, que se destacam, são inconfundíveis, né? E esses ensinos, né, eles vão nos conduzir ao entendimento das lições imortais de Jesus, né? É claro que Médium também participou disso, né? Divaldo Pereira Franco também merece uma pontinha de crédito dessas obras, né? Por quê? Porque Divaldo vai funcionar aí como um instrumento afinadíssimo que permite que o espírito de tal magnitude passe a sua mensagem sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de interferência, né? Então, Divaldo, a Dona Amélia Rodrigues é como se fosse um exímio violinista e o Divaldo Pereira Franco é como se fosse aquele violino Stradivarius, né? Um instrumento perfeito, afinado. Aqui nós temos a série evangélica, que é a série que nós estudamos no GEAR, né? Que vai iniciar com Primícias do Reino, né? São 11 obras. O Essencial foi lançado no final do ano passado, em 2024, né, Flávio? Em 2024. Até então eram 10, mas no finalzinho do ano passado é lançado O Essencial. Então, atualmente ela tem 11 livros. E, através dela, Dona Amélia nos transporta para os ensinos de Jesus, para o mundo de Jesus, para a ambientação, para a ambiência da Palestina de 2000 anos atrás, para o seio daquele povo, e nós podemos compreender o pensamento, né, os sentimentos, tudo que se passava, né, em torno do Mestre. Além, né, dos ensinos eminentemente evangélicos, existem ainda preciosas joias, né? Históricas, geográficas, literárias, filosóficas, morais, psicológicas, científicas, éticas, poéticas e religiosas, né? Porque quando a gente lê a obra de Dona Amélia Rodrigues, o nosso estudo de domingo, último domingo do mês, quando a gente faz, às vezes o facilitador está ali conduzindo o estudo e está lendo. Não é raro a gente ver
facilitador ficar emocionado. Não é raro as pessoas ficarem emocionadas com o texto de Dona Amélia, porque o texto dela é de uma beleza tão grande, beleza literária, uma beleza poética, que emociona a gente, que nos toca. Então, isso é normal na obra dela. Não é normal para a gente não consegue fazer isso, mas ela consegue. Então, ela é isso em vários aspectos, não só no aspecto evangélico. Todos esses aspectos ela traz na obra dela. Ela nos permite conhecer a fundo os costumes, os hábitos da época de Jesus. Ela vai analisar os diferentes contextos e situações que são vividas ou que foram vividas pelos personagens da Boa Nova. Relatos esses que são verdadeiros, né? Grafados pela pena delicada de quem foi em vida escritora consagrada, né? Em vida ela já era uma grande escritora e poetisa sensível, né? Ela nos traz, né, um elevado contributo de sua sabedoria e vai compartilhar conosco o brilho dessas gemas preciosas, né? Dessas revelações que ela nos traz, várias delas desconhecidas, várias delas você não vai achar em outro lugar nenhum, a não ser através dos textos da revelação espírita, da revelação mediúnica, né, através da mediunidade. Ela vai nos colocar ali no contexto de cada passagem evangélica e vai nos dar, não poucas vezes, né, datas, locais, períodos, clima, vai nos dar a ambiência do local, né, o emocional, a psicosfera como estava, quando se passavam determinados fatos que ela está narrando, né? Todas essas são informações novas, informações importantes, né? Que não podem passar despercebidas para o leitor atento, para aquele que está estudando a obra de Dona Amélia Rodrigues, né? A série histórica, essas obras da série histórica. Ela, então, né, como eu já falei para vocês, ela tem ao seu dispor do mundo espiritual os originais evangélicos, né? E, além deles, ela consulta, né? Ela tem essa possibilidade no plano superior de consultar as fontes históricas do além, né? Ela nos deixa, né, essa contribuição de valor inestimável para a história do Evangelho primitivo. Ela, analisando inumeráveis versículos do Novo Testamento e alguns do Antigo Testamento, né, ela vai passar para a gente, ela vai nos dar a dimensão real, a dimensão exata do que realmente significa para os dias atuais a mensagem de Jesus. Ela vai propor roteiro de luz para algumas passagens de difícil entendimento. Dona Amélia, ela é profunda conhecedora dos citados ambientes evangélicos. E diz, né, a obra consultada aqui, na verdade, os autores da obra de referência que a gente usou para pesquisar, que ela é partícipe de muitos dos fatos narrados nessa série evangélica. Então, Dona Amélia, ela foi, né, embora não diga quem, não decline quem, mas ela foi partícipe de muitos episódios narrados na série evangélica. Ela esteve encarnada lá. Não é revelado quem ela foi, mas ela esteve presente naqueles tempos de Jesus, né? Então, ela viveu naquele momento.
Opa, passei. Se perde, certinho. Bom, esses são os livros da série. Todo mundo aqui conhece, né, gente? Não vou ficar lendo, os capítulos estão aqui. São 11 livros. Primeiro de 69, o último de 2024. Né? A gente tem ainda, né, Dona Amélia tem ainda, na lavra dela, a lavra espiritual, né? Depois de desencarnar. Ela tem ainda 2 obras destinadas ao público infantil. Falamos de livros infantis, né? É o Semeador e o Vencedor. Ela, quando encarnada, já gostava de lidar, de trabalhar com crianças, de educar, de falar sobre Jesus, sobre o ensino do Evangelho para as crianças. No mundo espiritual, ela continua também falando, né, para as crianças, falando de Jesus, falando do Evangelho. Então, ela tem esses 2 livros, né, infantis, e ela possui ainda várias outras mensagens esparsas, publicadas em diversas obras espíritas. Tá? Então, tem mensagens delas em várias outras obras. Uma curiosidade, ela é autora do célebre Poema da Gratidão, e Divaldo Pereira Franco costumava recitar ao final de suas palestras. E esse poema foi psicografado no dia 22 de novembro de 1962, na sua primeira viagem para a Argentina, foi psicografado em Buenos Aires. Né? E a gente tem aqui, essa obra não é uma obra escrita por Dona Amélia Rodrigues, mas ela é uma obra de referência. Chama-se Pérolas da Série Evangelho, da Amélia Rodrigues. Ela é uma obra que foi escrita pelo coordenado pelo Divaldo Franco, né? E organizada pelo Henrique Baldovino e Regina Baldovino. Né? E ela trata sobre o conteúdo dos 10 primeiros livros da série evangélica. Por quê? Não trata do 11º. E quando ela foi lançada, o 11º livro, né, o essencial, ainda não tinha sido lançado. Então, ela trata do conteúdo dos 10 primeiros livros, né? E ela vai trazer para a gente uma extensa biografia de Dona Amélia, índice de assuntos, busca por termos. Ela vai permitir que a gente faça pesquisas sobre os diversos termos, né? Sobre os diversos tópicos que são tratados na série evangélica. Para quem quer estudar o Evangelho de Jesus, à luz da obra de Dona Amélia Rodrigues, e conhecendo os ensinos de Dona Amélia Rodrigues, né, essa obra aqui ela é extremamente recomendável, né, porque ela facilita a pesquisa. Tá? Então, não é uma obra escrita por ela, mas é uma obra interessante. A importância, então, resumindo, da gente conhecer, né, Dona Amélia, da gente estudar a Dona Amélia, é que ela nos possibilita entender a mensagem de Jesus como ela foi dada primitivamente. Entendê-la como ela foi dada primitivamente, mas com aplicação aos problemas que nós vivemos no dia de hoje. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, em essência, ela é atemporal. Ela é para todos os momentos, para todos os lugares, para todos os tempos. Obrigado. Eu encerro a minha parte. E para dar continuidade, agora nós vamos ouvir o segundo estudo, Jesus e a Humanidade, com o nosso irmão Jorge Figueiredo.